Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Aquela Peça. Hoje vamos falar sobre um dos nossos musicais preferidos, pelo menos para mim, mas acho que partilhamos os dois dessa opinião, que é um musical bastante recente, o Operation Mincemeat. Talvez não seja um musical conhecido por muitos, mas foi um musical que nós nos apaixonámos, diria eu, à primeira vista, que começámos por ver em 2023 e voltámos a ver nesse mesmo ano e mais uma vez vimos em 2024 para nos despedirmos do cast original do musical que estava prestes a partir para a Broadway. O musical continuou em Londres e foi também para a Broadway. Não voltámos a ver o musical desde essa altura, mas desde essa altura apaixonámos-nos para sempre por este musical. Acho que o ouvimos em repeat durante o ano 2024, tanto que ficou nas nossas preferências do Spotify eternizado. Não só nesse ano, como provavelmente neste ano ainda. E é, portanto, um dos nossos musicais preferidos de sempre, por todas as razões e mais alguma. E o Pedro pode falar agora um bocadinho sobre ele. Porque é que é o nosso musical preferido? Eu acho que há uma mística em ter como musical favorito uma peça, uma representação muito pouco conhecida. Hoje em dia já é mais conhecido, não é? Mas algo que não é conhecido, as pessoas não falam sobre o musical, e já vamos também falar um bocadinho mais sobre a história, a sinopse, como é que ele aparece, mas poucas pessoas falavam sobre este musical. E, portanto, nós fomos vê-lo assim do nada. E ficámos altamente surpreendidos porque não tínhamos expectativas iniciais, não sabíamos exatamente ao que íamos, tínhamos uma vaga ideia, mas não sabíamos exatamente ao que íamos e saímos de lá estarrecidos. Como é que um grupo de 5 pessoas, apenas 5 atores, a fazer uma multiplicidade enorme de personagens, consegue fazer um musical tão bom? E depois existe este fator um bocadinho mais romântico do musical, se cá já entrando na história. Existe este lado mais romântico, que é, este musical foi criado, pensado por 3 dos 5 atores do elenco original, juntamente com um amigo e colega de banda, acho eu, de alguns deles, porque eles tinham uma banda e esse ator lembraram-se que queriam fazer um musical e saiu isto. Isso é fabuloso, ou seja, desde o início até ao fim, quem pensou nas letras, quem pensou na música, quem pensou no argumento, quem representou aquilo no qual eles tinham pensado, foram as mesmas pessoas. E isso ajuda imenso neste resultado. Não sei se ainda te recordas como é que nós, neste caso, como é que eu te convenci a irmos ver o musical. Eu não me lembro de tu teres descrito essa coisa toda deles ser um musical que tinha estado antes já em Off West End e que tinha tido breves apresentações, que já tinha tido apresentações e que agora ia estrear oficialmente em West End. Mas eu confesso que na altura achava como é que de uma história de guerra, sobre o qual é o musical, podia nascer um musical que tem tudo, tem drama, tem humor, tem uma mensagem histórica, tem tudo, e pronto, era assim uma coisa que me intrigava e até achava assim, se calhar não é assim tão giro, mas não me lembro bem como é que tu me convenceste na altura a ir ver. Mas se calhar já lá vamos. Agora lançaste a deixa, pode ser interessante, falaste na questão da guerra, não sei se queres só descrever assim sumariamente em que é que consiste. Sim, o musical acontece durante a Segunda Guerra Mundial, numa altura, sem querermos também fazer aqui o spoiling, numa altura em que a guerra está num ponto bastante decisivo e há um grupo de militares do MI5 que tem uma missão em que têm que conseguir convencer os alemães que os ingleses vão desviar de uma ilha para outra. Basicamente, as tropas aliadas queriam iniciar a frente sul de ataque da Europa e queriam entrar pela Sicília. Exatamente. E tinham que convencer, e isto é fabuloso porque aconteceu mesmo, e tinham que convencer as tropas alemãs a dividirem-se pela Sardenha e pela Grécia. Neste caso, no caso do musical, a questão é simplificada e a ideia é, tem que se convencer a Hitler, literalmente Hitler tem que subir a cadeia de comando alemã e convencer Hitler que os aliados querem atacar a Sardenha, desviar as tropas para depois entrarem mais facilmente pela Sicília. E então montam toda uma operação de espionagem que envolve um corpo que viaja até Espanha para ser encontrado de propósito com uma pasta com documentos que depois é transportada para a Alemanha e então cria esta manobra de distração da guerra.
Ou seja, eles tinham como ideia pegar num morto aleatório, algemá-lo a documentos secretos que alegadamente que diriam que as tropas aliadas iam atacar a Sardenha e libertá-lo na costa de Huelva, na costa da Andaluzia espanhola, e esperar que o corpo desce à costa e a partir daí que os diferentes espiões e toda a cadeia de comando fizesse o seu trabalho. E é fabuloso como é um plano completamente rocambolesco, verdadeiro. Ele foi aplicado através desta operação que chamaram Operation Mincemeat, daí o nome do musical, e resultou. E é a história de como são precisas ideias para atacar a Sicília, surge esta ideia mirabolante, ela resulta, tudo isso até ao resultado final, até ao kind of mais ou menos pós-guerra, diria. Sim. Teria um imediatamente após a guerra, como quase ali no número final. Sim. Mas sim, queria só comentar mais uma coisa, que era, para um bom musical, ser um bom musical, e já falámos aqui sobre isso, e provavelmente vamos falar mais vezes sobre isso, não basta ter uma boa história. É preciso ter boa música, boas letras, cativantes, que façam evoluir a história. E é exatamente isso que este musical tem. Daí lá está, ter estado em repeat vezes e vezes sem conta no Spotify, ter estado no nosso top, fazermos parte orgulhosamente daqueles 0,00005% de pessoas que ouviram este álbum e estas músicas. E é um álbum do musical que se ouve muito, muito bem. Sim, todas as músicas são boas. Eu acho que há uma música que eu não acho tão engraçada, mas mesmo assim aquilo ouve-se do princípio ao fim. Todas, sim. Espetacular. É um musical, é muito giro, porque nem todos os musicais, eu não sei se já alguma vez falamos sobre isto aqui, mas nem todos os musicais, às vezes, para ouvir, por exemplo, quando ouvimos uma playlist de um musical, às vezes nós fazemos o picking daquela música que nós gostamos mais. Neste, eu acho que foi dos primeiros musicais que nós ouvimos em que nós ouvíamos recorrentemente tudo. Do início ao fim, da primeira à última música, às vezes estávamos no carro e começávamos na primeira música e ouvíamos tudo, que era para ouvir a história. E não é que todas as músicas tenham ligação, não é daqueles musicais, como se diz muito dos Miseráveis, por exemplo, que as músicas nunca param, ou seja, é sempre cantado. Este que não é o caso. É um musical em que há muitas falas e que não é na playlist, não conseguimos perceber a história do musical, mas é muito fácil gostarmos de todas as músicas e querermos ouvi-las todas de uma vez só. Nem todos os musicais nós temos isso, nós gostamos de imensos musicais e montes de vezes há 2, 3, 4 músicas que nós pomos numa nossa playlist de Spotify, mas não todas. E neste, eu acho que não só, nós muitas vezes vamos só ouvir o musical, porque agora apetece-me ouvir só Operation Mincemeat durante 1 hora. Como muitas vezes fazemos também o picking, claro, das músicas que nós mais gostamos, mas nós ouvimos aquilo tudo montes de vezes. Portanto, é um musical que dá para termos esse gosto de ouvir todas as músicas seguidas. Eles tinham previews, no fundo tinham ensaios que creio que iam durar cerca de 6 semanas, e mesmo assim são previews. É um período de previews bastante mais alargado do que o normal. Depois falo de memória, mas creio que depois eles iam estar, depois de estrearem a peça, iam estar 8 semanas. Aquilo estreou no Fortune Theatre e é um teatro muito pequeno, a precisar de obras, que há muito tempo tinha a mesma peça e que teve ali um filler, teve ali uma peça para encher, literalmente. O teatro ia entrar em obras, mas antes das obras ia ter aquela peça durante 2, 3 meses e depois logo aí os 2, 3 meses iam acabar, pronto, tudo bem. A peça ia fechar e ia entrar em obras. E o problema é que, entretanto, houve uma adesão enorme, tornou-se o musical do West End com o maior número de reviews de 5 estrelas da história. Foi um sucesso como eu nunca vi. Eu lembro perfeitamente. Eu tinha, voltando um bocadinho ao que estávamos, aquilo sobre o qual estávamos a falar um bocadinho, eu vi reviews fabulosas de pessoas que tinham ido ver antes do West End esta peça e que diziam que era mesmo para se ir ver. E como nós os dois tínhamos ido ao cinema recentemente, pouco tempo antes, ver o filme, também da Operation Mincemeat, desta operação, pensei, temos que ver isto. Só que lá está, só que não havia praticamente bilhetes nenhuns, para não dizer que não havia bilhetes nenhuns, e é quando nós estamos no Victoria and Albert Museum a ver uma exposição sobre musicais, com adereços musicais, guarda-roupa, pósteres, etc., que vemos lá um póster da Operation... Eu não me lembrava disso, esquece lá isso, não me lembrava minimamente. Eu vejo o póster da Operation Mincemeat, vou ao telemóvel, vejo que havia ali 2 bilhetes na fila J. Para a preview, não foi? Para uma preview, para um preview. Meio
meia dúzia de dias depois daquilo ter começado, ensaios gerais, chamemos-lhe assim, se calhar é a melhor forma de explicar o que é que são os previews. Ensaios gerais, com o público a assistir, mais baratos do que o normal, e quando acaba aquela peça, aconteceu um fenómeno que eu nunca tinha visto, e acho que nós nunca tínhamos visto, não sei se daquela forma alguma vez vimos, que foi, na última nota, nunca mais me esqueço, tocam a última nota e todo o teatro se põe de pé. Todo o teatro se põe de pé imediatamente. E aí, ali estava-se a fazer história. Ali estava provavelmente uma das melhores peças, se não a melhor peça que nós tínhamos visto até então, que nós vimos, entretanto, que aquelas pessoas todas tinham visto. É fabuloso. Depois seguiu-se tudo o resto que é natural. Ganham 2 Olivier Awards, os prémios máximos da indústria do teatro no Reino Unido. Ganham o Olivier Award de melhor novo musical e de melhor ator para o Jack Malone, que canta esta música muito específica da Esther, que se chama Dear Bill, que interpreta a Esther e um conjunto de outras personagens. Este cast depois vai para a Broadway, vai abrir na Broadway, onde ainda estão atualmente, estrearam mais ou menos no início deste ano, por volta de fevereiro, e o Jack Malone ganha, desta vez, o Tony de melhor ator. É fabuloso como um grupo de 5 pessoas começa a atuar há cerca de 6 anos perante 81 pessoas e de repente dão por eles todos os dias no Golden Theatre em Nova York a atuar perante 800 pessoas num musical galardoado com um Tony. É giro nós termos assistido a todo este processo, pelo menos esta parte final deles já em West End e depois a saírem do West End para a Broadway. De tal forma que lá está, nós fomos ver, a última vez que nós fomos ver foi porque já havia rumores, que se vieram confirmar passado poucos meses, já havia rumores de que eles estariam de saída. Nós fomos ver a última vez, lá está, como a Beatriz disse, em fevereiro de 24 e depois, creio, alguns em maio de 24, salvo erro, dá-se a última apresentação com eles todos juntos e depois trocaram de elenco e acho que não quero estar aqui a cometer um erro com os devidos understudies, substituições, etc, mas acho que até já vão no 3º elenco em Londres. Não faço ideia, nós tínhamos pensado um dia voltar a ir ver com o novo elenco para experimentar e ainda não surgiu essa oportunidade. Mas havemos voltar. Vamos voltar, sim. Mas que falaste de toda a descrição do que é este musical. Eu acho que só tenho aqui uma coisa a acrescentar, porque também quando havia as primeiras suspeitas de que eles eventualmente iam para a Broadway, e aliás acho que um dos fatores de sucesso deste musical, principalmente no início, é o facto de ser um musical extremamente britânico, que conta muito uma história que diz muito aos ingleses, com que eles se emocionam imenso, extremamente europeu, e eu tinha imensos receios que na Broadway não tivesse o mesmo sucesso, mas apesar de tudo, outros musicais que nós vimos em West End e foram para a Broadway não tiveram o mesmo sucesso, e claramente não tem nada a ver com ser uma história mais inglesa ou não, apesar de, claro, os Estados Unidos também têm uma relação com a Segunda Guerra Mundial, talvez se o musical viesse para Portugal aí é que não tinha importância nenhuma, mas apesar desta relação que provavelmente também existe entre os Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial, esta história é muito inglesa, é muito sobre uma vitória inglesa, muito sobre regionalismos ingleses, sobre os sotaques, às vezes que eles mudam de sotaques são para sotaques britânicos, a própria história é muito de uma época específica da Inglaterra e é engraçado como resultou tão bem na América, não é? E eu acho que a emoção das pessoas naquela primeira fase também tinha a ver com isso, porque ainda estavam a ser muitos ingleses e os londrinos a ir ver um musical e se calhar naquela história que tem piada, tem drama, tem uma data de situações, identificavam histórias que os avós deles contavam, outros familiares que passaram pela guerra contavam e emocionavam-se por isso, porque também são um país extremamente marcado pela Segunda Guerra Mundial. Não sei se é por causa disso ou não, mas os musicais normalmente têm esta fase, não é? Em que, de facto, estão a ser mais vistos por ingleses e depois a certa altura estão cheios de turistas. E nós, como fomos ver ainda em preview e depois ainda fomos ver passado pouco tempo, já tinha estreado, mas com o mesmo cast e depois voltámos a ver, dessas 3 vezes que vimos foram diferentes os públicos que nós fomos vendo. Mas a emoção daquela altura eu acho que também era muito isso, ainda era muito uma cena tipo, eu sei o que isto é, eu tenho familiares que sabem esta história, que viveram esta história, que contam histórias semelhantes a estas sobre a guerra. E isso é muito, muito bonito, não é? Estou perfeitamente de acordo. Acho que havia ali uma
carga emocional muito forte e estavam a jogar em casa. Foi interessante porque nós já fomos ver vários musicais algumas vezes. E este foi um musical em que entre a primeira e a última visualização encontrei mais diferenças. Acho que encontramos mais diferenças. Uma primeira visualização que era um público altamente britânico e depois na última visualização tinha-se passado apenas nem um ano, diria eu, já havia imensos americanos que alguns deles não acompanhavam tão bem a história devido ao sotaque. Temos até aquela história engraçada de, na última vez, acho eu, foi aquela senhora que se virou para nós no intervalo e nos perguntou se estávamos a perceber. E nós, sim, estamos a perceber. Ai, que eu não percebo nada. Porque a senhora era americana. É engraçado porque nós temos a ideia, pronto, eles falam inglês, não é? E nós não, a nossa língua original é português, a nossa língua materna é português. Aprendemos a falar inglês na escola e em outros sítios. A nossa percepção do musical, aliás, nós percebemos cada vez um musical que vimos 3 vezes, eu acho que até já falámos sobre isto aqui, percebe-se cada vez mais pormenores ao longo das visualizações das 3 vezes que vamos vendo um musical. Portanto, nós provavelmente da primeira vez percebemos uma grande parte, depois percebemos melhor ainda, especialmente não tanto nas músicas, mas provavelmente nas falas e outros pormenores do musical. Agora recentemente vimos outro musical pela 3ª vez e voltámos a ter esta experiência. Mas para um americano, aquela língua, aquele sotaque, aquela diferença de sotaques britânicos, aquela rapidez com que eles cantavam as músicas, tanto com o musical quanto foi para a Broadway, houve um slowdown de algumas músicas precisamente por causa disso. Portanto, todas estas diferenças de sotaques que existiam no musical, existiram e existem no musical original em West End, para um americano não eram fáceis de apanhar. Mas a senhora disse, eu estou a adorar as músicas, é muito giro, gosto muito, mas não estou a perceber nada do que eles dizem. E pronto, nós achamos piada, mas nós percebemos, não é? Tu falaste aí num factoide muito curioso, que é, na Broadway o musical dura mais 15 minutos do que no West End. E é um repto que eu lanço, que é irem ver a atuação deles nos Olivier Awards e que vejam a atuação da mesma música. Nos Tony Awards. E vejam a diferença. Nós também já ouvimos aquelas músicas até a exaustão, mas acho que mesmo quem não tenha ouvido consegue perceber que houve ali um esforço para cantar mais pausadamente e conseguir entoar certas palavras assim de forma mais clara, exatamente para... Sim, é importante esclarecer que eles não estão a falar americano, eles continuam a falar o inglês normal deles, mas é simplesmente mais lenta, assim uma calma. Sim, eles uma paz, mais... Principalmente uma calma, não é? Mais pausado, sim, mantém o British English. Há aqui 2 grandes diferenças, diria eu, entre a produção do West End e a produção na Broadway, que estão no fundo a ser encenadas e atuadas ao mesmo tempo. Esse é o primeiro. O segundo é, como tudo na Broadway, os preços. Em geral, quer em West End, quer na Broadway, os preços são definidos por blocos de lugares. E eu quase que, por estar no lugar 5 da fila H e por estar no lugar 6 da fila H, eu quase que posso pagar mais 30, 40, 50 libras. Há uma discriminação de preços muito grande de lugar para lugar, quase. E de parte da sala para parte da sala, mas em blocos muito pequenininhos. E o Operation Mincemeat em Londres decidiu romper um bocadinho com essa lógica. Na minha opinião, mal, porque a ideia da segmentação grande de preços é que a pessoa que vai exatamente para o meio da plateia, ali onde tem melhor vista, melhor tudo, central, tudo mais, está a financiar o seu lugar, mas também está a financiar o lugar, se calhar, da pessoa que só pode pagar a última fila do segundo balcão. E que, lá está, essa pessoa se calhar está a pagar 150 ou 200 libras, ou mais até, para que alguém lá em cima de tudo pague 25, 30, 40 libras. Neste caso, a Operation Mincemeat em Londres decidiu colocar todos os mesmos lugares ao mesmo preço por dia. As segundas-feiras são mais baratas e à medida que se vai avançando na semana, o preço vai ficando cada vez mais alto. Mas, lá está, independentemente do lugar, o preço é sempre o mesmo. Nós, quando vimos nas previews, eram previews, aquilo que eu percebo bastante mais barato, acho que foi tipo 20 ou 25 libras. Hoje em dia os preços mais caros já estão em 80 e tal, 90 libras. E efetivamente, a certa altura estavam sempre a aumentar preços, agora acalmaram-se. Tenho a ideia que nos últimos meses os preços estabilizaram. Está a ser muito mais fácil ganhar a lotaria, porque também existem esquemas alternativos de conseguir bilhetes mais baratos, nomeadamente lotarias oficiais montadas por cada teatro, por cada produção, melhor dizendo, em que oferecem certos lugares, às vezes no dia ou na semana anterior, a um preço mais barato e, portanto, efetivamente, em Londres parece que a coisa está a estabilizar. Continuam a ter imenso público, mas de facto já não dão assim tanto dinheiro quanto isso, particularmente com este esquema um bocadinho estranho, que é, eu posso estar no melhor lugar da sala ou lá em cima, no segundo balcão,
num canto onde não se vê praticamente nada, onde o som é mau, e a pagar, por exemplo, 90 libras num sábado. Enquanto que na Broadway, não, na Broadway tiveram que desistir um bocadinho da ideia e usar o esquema que o resto do West End usa, que o resto da Broadway usa, que é efetivamente, se calhar eu vou para a última fila. Isto eram os preços do início da peça lá. Honestamente não sei como é que está agora. Eu vou para a última fila e pago $100, vou para uma das primeiras filas e pago $400. Até aqui se vê a importante diferença. salientar que os preços na Broadway são, na generalidade, bastante mais elevados do que em West End, em todos os musicais. E às vezes é exatamente o mesmo musical que temos em West End e que se tem na Broadway, mas na Broadway é exageradamente mais elevado, por isso às vezes as pessoas têm a vontade de ir à Broadway ver um musical e estão a fazer uma parvoíce, sendo europeus podiam perfeitamente ir a Londres e pagar um preço muito mais barato, pela mesma qualidade de musical e se calhar por metade do preço. E atenção, ir a um musical é algo caro, anyway, é caro, é mesmo caro. O preço de um festival que nós estamos habituados aqui pode ser o preço de um bilhete de um musical. E eu, a partir daí, queria reforçar uma ideia, que é, se vão à Broadway, se têm o sonho de ir à Broadway, vão, nós também temos, mas que seja para ver algo único, algo específico da Broadway, que não seja para ver algo que conseguem ver noutro sítio. Algo que só esteja mesmo na Broadway. Se forem europeus, se forem americanos, não. Se viverem na América, se viverem mais perto da Broadway do que de cá, se calhar não. Mas podendo só ir a Portugal, nós neste momento temos tido produções bastante boas. Acho que aí depende um bocadinho também da carteira de cada pessoa. Queria aqui só abordar mais 2 tópicos, já que falámos sobre isso relativamente à bilhética. O primeiro é, há formas de ter bilhetes mais acessíveis, em particular no West End. Pode ser sempre uma experiência razoavelmente cara, mas há geralmente formas mais acessíveis. Ou ir para teatros mais alternativos, o Southwark Playhouse, o Riverside Studios, etc., que podem ter produções fabulosas, que daí uns anos vocês vão ver no West End. Ou não, ou pode ser um fiasco, mas há quem goste de suportar as tentativas, e acho que é justo, acho que se deve suportar estas tentativas de fazer algo, acho que requer Podem coragem. vir a ser musicais como este, não é? Exato. Podemos estar a assistir o início de um fenómeno e é mesmo giro depois se efetivamente chegar a ser um fenómeno. E depois há uma bíblia que é o Theatre Monkey, que é um site que é o Theatre Monkey, para quem quer ver peças no West End, tem um conjunto de dicas e lista, nomeadamente, os esquemas, os meios alternativos para se obter bilhetes que podem ser mais baratos. Lotarias, day tickets, que são bilhetes comprados no dia, etc. Por aí também a coisa pode ser mais barata. Por exemplo, não querendo desviar o foco do episódio, houve um musical, Crazy for You, do qual certamente haveremos de falar um dia, em que nós vimos-lo, porque ele não estava a ter muita adesão, então era muito fácil ganhar a lotaria, e nós vimos-lo por 30 libras, em um musical cheio de atores fabulosos e tudo mais. Portanto, isto resulta no quê? Resulta numa consequência prática, que é, obviamente, quando os preços são mais baixos, as expectativas são menores e, portanto, às vezes saímos de lá estarrecidos, maravilhados com o que estamos a ver. É mais fácil aproveitarmos. Sim, quando os preços são menores, ficamos com uma sensação tipo... Cá em Portugal até às vezes temos mais essa sensação quando vemos teatros espetaculares. Produções tipo West End, que às vezes já vai à venda em Portugal, e eu já disse isto várias vezes, às vezes apetecia ter uma caixinha à porta para pôr o resto do dinheiro. O Operation Miss Smith da primeira vez foi sem dúvida uma dessas situações, mas cá, sei lá, cá tive essa primeira sensação com o Chicago quando estreou cá. Apetecia ter à porta, foi uma peça extraordinária ali no Trindade, com atores fora de série portugueses, com uma produção ao nível de coisas que nós tínhamos já visto. Nós nunca tínhamos visto o Chicago em West End, mas a produção podia ter sido uma produção do West End perfeitamente, como depois vieram a existir outras com o mesmo nível e com alguns daqueles atores, como é o caso do Dear Evan Hansen, Avenida Q, que estiveram cá em Portugal. E no final do Chicago apetecia imenso ter ali uma caixinha para meter mais uma contribuição, porque o bilhete tinha custado aquilo que normalmente custam este género de peças em Portugal, aí 20 euros, para aí, 25, não me lembro bem. E em West End, quando os preços são baratos, dá esta vontade. Dá raramente esta vontade, porque normalmente os preços são bastante elevados. Mas foi o caso da Operation Miss Smith, pelo menos da primeira vez, acho eu. Ficámos tipo, andámos a pagar tipo 100 euros por outras peças e esta que merecia os 100 euros por bilhete ou whatever o que tivéssemos pago. Falar em preços, eu há bocadinho disse que as segundas-feiras são mais baratas para as peças que têm exibições à segunda. Às vezes há peças que têm exibição ao domingo, folgam à segunda e depois a terça é mais barata. Há peças que folgam ao domingo e depois à segunda retomam a exibição. E porquê que a segunda-feira é mais barata?
Basicamente porque muitas vezes é quando entram em cena os understudies, entram em cena substitutos dos atores principais. Ou seja, a peça é representada tal como ela é, exatamente igual aos restantes dias, mas por understudies. Claro que depois, obviamente, há jeitos diferentes de falar, de fazer as coisas. Claro que não é uma cópia a papel químico, nem pode ser. Cada pessoa é diferente. Mas lá está. É apenas uma curiosidade e a seu tempo havemos dar mais curiosidades sobre understudies nas peças e nos musicais em que tivemos a oportunidade de experienciar esse tipo de situações. Aqui, lá está, não foi o caso porque nós, da primeira, da segunda e terceira vezes, vimos sempre com o elenco original. E como falámos, nós vimos o musical em 2 momentos distintos. Vimos na preview, vimos em ensaios e depois vimos já depois de estrear. Porque no West End e também na Broadway as coisas funcionam de forma um bocadinho diferente face ao que se passa em Portugal. Em Portugal, e isto até é uma tendência mais recente, existe um ensaio solidário que é basicamente na noite anterior à estreia, estamos a ver a peça, como estaríamos a ver depois da estreia, às vezes a preços mais acessíveis e em que a receita reverte ou integralmente ou pelo menos parcialmente para uma causa que faça sentido, tendo em conta o tema da peça, tendo em conta o que os atores representam, tudo mais. E no West End é diferente. No West End, quando já se tem uma peça quase pronta a mostrar, fazem-se ensaios durante às vezes uma semana, 2 semanas. Aqui houve um período de facto muito extenso, como estava a dizer no início, houve aqui um período muito extenso de previews, maior do que o normal, de várias semanas, em que os preços são mais reduzidos, até porque os encenadores vão vendo a reação do público, às cenas, às músicas, etc., e vão fazendo pequenos ajustes. E nós vimos alguns desses ajustes antes de eles acontecerem e depois de acontecerem. Sim, nós vimos quando vimos a primeira vez em preview e depois tivemos a oportunidade de ver novamente a mesma peça, mas com as alterações já feitas quando vimos as últimas 2 vezes. Nós ainda não tínhamos falado aqui sobre um musical que tivéssemos visto em preview. O outro musical que vimos em preview foi a Mary Poppins, que teve de facto ali uma questão de um erro que aconteceu e que pudemos ver ao vivo a acontecer e teve que haver uma pequena paragem. No caso desta preview isso não aconteceu, vimos a peça toda, a peça foi toda feita de seguida, como se faz aqui nos ensaios de imprensa. Foi um ensaio corrido, normal. Mas com público a pagar. Com público a pagar e com intervalo. E com bar aberto, como em todos os teatros do West End. Isto para dizer que a experiência é semelhante a ver a peça já como se já tivesse estreado, mas é muito giro ver que às vezes ver essa primeira versão da peça sem alterações e depois, consoante as reações do público, eles vão alterando e quando vamos ver outra vez é já diferente e nesta peça nós vimos isso. Há algumas cenas que há alterações e eu acho que é importante deixar aqui a mensagem que vão ver as peças em preview porque é um bocadinho mais barato e é uma experiência sempre engraçada, mas não deixem de ir ver depois o original, se puderem, e constatem estas diferenças e depois é muito engraçado podermos conversar sobre elas quando saímos do teatro. Olha, ali mudou esta parte, aqui mudou esta parte. E às vezes percebemos, é pena ter mudado aquela parte, eu gostava mais como estava antes. Ou, olha, foi bem mudado, de facto, naquela parte. Foi bem apanhado terem feito isto e percebemos porque é que são feitas estas previews e era giro que às vezes em Portugal isso também pudesse acontecer. Por acaso, nós já fomos a peças em que isso aconteceu, em que constatámos que às vezes mudam pequenas coisas. Já houve peças em Portugal que nós vimos 2 vezes e que depois constatámos que essa mudança tinha sido feita. Mas é uma mudança que é feita já depois da peça ter estreado e se houver pessoas a ver mais do que uma vez vão perceber perfeitamente que aquilo aconteceu já durante aquela temporada, diga-se, de peça. E aqui em West End é muito giro assistir a esta situação assim, em preview. No caso do Operation Mincemeat, lembro-me perfeitamente que a entrada no grande momento dramático no Dear Bill era mais abrupta, mas se calhar menos ligeira e menos cómica durante as previews e depois criaram uma micromúsica assim mais brincar para aliviar um bocadinho o mood. Música é essa que nem sequer faz parte do cast album, que está no Spotify. Eles cantam ali uns segundos, até podia estar, se calhar noutras produções estaria, mas claramente aquilo foi a última de toda a ser acrescentada, só ali para ser uma entrada para o Dear Bill. Portanto, concordo perfeitamente com a análise. Vejam em preview, vejam a seguir à estreia, vejam ambas, como preferirem. O que importa é que vejam, mas se virem ambas, atentem nos pormenores, atentem nas diferenças, porque é muito engraçado ver como é que a peça evoluiu e como é que nós contribuímos, nós enquanto público, contribuímos
para a peça ter evoluído. Sim, até porque depois as segundas fases já são depois de reviews lançadas em jornais, isso tem muita importância no Reino Unido, e vê-se que eles tomam em consideração a opinião do público, a opinião de quem escreve sobre as peças, tudo isso, e fazem as devidas alterações às peças. E agora, antes de terminar, se calhar falávamos só um bocadinho sobre a nossa música preferida. Qual é que é a tua música preferida? Eu acho que já disse que é o Making a Man. Eu gosto bastante do crescendo do Making a Man, porque resume um bocadinho a história, a real história, a dificuldade que foi, do nada, criar tudo para aquele homem, criar uma identidade, criar uma mulher, uma família, hábitos, ir ao teatro, onde ele comprava os seus fatos, etc. E isso está bem explícito no Making a Man. Sim, é uma música com vários contextos e cenários e pessoas a entrar e a sair, e a música é uma história, e eu acho isso giro. Acho que poucos são os musicais que têm uma música tão completa. Eu gosto imenso do Glitzy Finale, ou seja, da música mesmo final, mas gosto do final da música final. Para mim é bastante emocional quando eles revelam no fundo onde é que está eternizado o homem cujo corpo foi utilizado para toda esta operação. Nunca cheguei a chorar propriamente, mas há uma carga ali emocional muito grande e acho que é a melhor forma de acabar o musical. A Natasha Hodgson dizia que tinham um final muito cómico. E efetivamente, mesmo agora, até vá ao penúltimo ou antepenúltimo minuto do musical, aquilo é relativamente cómico, relativamente ligeiro, mas o tema é sério. Houve ali milhares e milhares de pessoas que conseguiram viver à conta desta operação. Foi uma entrada pela Europa muito mais fácil do que poderia ser, não foi a carnificina que poderia ser e, portanto, merecia um final mais sério e uma verdadeira homenagem a este homem. Esse final é muito bem conseguido. Sim, eu deixo só ainda a nota de, claro, que uma música que eu acho que é inegável, que é importantíssima no musical, não deixa de ser a música que já falámos da Esther, que é o Dear Bill. É uma música extremamente emocional e é a música que normalmente em alguns musicais existem, que nós olhamos assim para o lado e vemos um principiante no musical de chorar. Mas todas, neste musical, todas são lindas, todas as músicas são espetaculares, como nós dissemos logo no início. Eu gosto de todas. Acho que depois disto vai ser difícil as pessoas adivinharem qual é que é a classificação que nós vamos dar a este musical. Sim, claro, a minha classificação é 5, sem dúvida. Se houvesse 10, era 10. Se houvesse 100, era 100. Podes dizer de 0 a 5 é 100. É 100, é 1000. Não, é de longe o meu musical preferido neste momento. Acho que o musical preferido ainda pode vir, não é? Mas acho que nós neste momento temos 2 musicais que são os nossos preferidos, mas este para mim é eternamente o meu preferido e eu já não vemos desde fevereiro de 2024 e eu frequentemente, quando posso, ainda ouço a playlist toda, frequentemente, várias vezes. A primeira vez que efetivamente é um musical digno desse nome, com todo o respeito, porque até lá tinham sido experiências, como os próprios criadores dizem, ainda tinham menos músicas, o valor da produção era menor, o valor literalmente monetário, o investimento na produção, adereço, etc. é muito menor, e um musical no formato que tem atualmente, no West End, na Broadway, nós estivemos lá no 5º dia, e isso ninguém nos tira. E é algo mágico. 2 totós que viajam de Portugal para Londres tiveram o privilégio de assistir às primeiras sessões deste musical histórico do West End. E agora, para terminar, só nos falta falar sobre o próximo episódio. O próximo episódio vamos falar sobre outro musical. Ainda estamos na senda de musicais. Este podcast terá também peças, mas o próximo ainda será sobre um musical, que é o Back to the Future. Um musical que chegou a ter um português na sua personagem principal e que nós vimos em 2023. E é naturalmente um musical baseado no primeiro filme da célebre trilogia com o mesmo nome. E agora só nos resta despedir-nos e dizer-vos até ao próximo episódio, onde poderão vir a descobrir aquela peça.